quero antes agradecer muito ao Senhor pelo privilégio de estar com vocês esse tempo. Quiero antes agradecer muchísimo al Señor por el privilegio de poder estar con ustedes esos días. Foi um tempo muito especial para mim, para minha esposa, Para mí y para mi señora fue un tiempo muy especial. e nós queremos agradecer profundamente os irmãos pelo carinho, pela atenção. Queremos agradecer profundamente a los hermanos por el cariño, por la atención. Agradecer muito a Sandra por o trabalho de traduzir e a Ulisses também, que chegou a fazer um trecho da tradução. Bueno, agradecer, ahí yo tengo que pedir perdón porque por todos los errores. Y bueno, Este encontro de literatura com propósito começou em 2006 no Paraguai. este encuentro de literatura con propósito empezó en 2006 en Paraguay. Ulisses havia chamado um evangelista para um trabalho lá no meio dos trabalhadores de sua propriedade. Ulises había llamado a un evangelista para trabajar con unos campesinos. E 3 meses depois ele foi assassinado. Y 3 meses después él fue asesinado. E a sua filha, logo depois, se suicidou. Sí, su hija después se suicidó. E tinham uns outros pastores que ficaram desanimados e desencorajados. Y unos otros pastores que se volvieron bien desanimados. Ulisses, que eu conheço desde adolescente, Y a Ulises, que le conozco desde su adolescencia, ele me telefonou perguntando se eu podia ir dar um curso de capacitação para aqueles pastores. y Ulises me preguntó, me llamó si yo podía irme a Paraguay para dar un curso de capacitación a aquellos pastores. E eu perguntei para ele, quando foi que você viu homem capacitar homem? Y yo le dije, pero ¿cuándo viste un hombre que puede capacitar a otro hombre? Só quem pode capacitar é o Espírito Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. O que nós podemos fazer é verificar para onde eles estão olhando. Lo que podemos hacer es mirar y ver para dónde estos pastores están poniendo su mirada. E nós fomos e ficamos uns 3 ou 4 dias com um grupo de 4 pastores. Y nos quedamos allá, como él se quedó allá como 3, 4 días con un grupo de 4 pastores. Olhando o foco, fazendo o foco. Mirando para que tengan el objetivo en lo que es lo principal. No ano seguinte, nós tínhamos mais de 150 pastores nesse encontro. Y en el año siguiente teníamos más de 150 pastores en ese encuentro. E no Paraguai já é o 16º. Sí, por ahí. 16º. Sí, ya hace muchos años ya que... E fomos depois para Bolívia. Después nos fuimos a Bolivia, Viemos aqui para o Chile. Chile. Esse é o 9º ou 10º? Rubén sabe. Que el crimen de la letra. Treze. E depois nós fomos para Antes a gente foi para Argentina. a Argentina e para o Uruguai. Sí. E sempre neste foco. Y siempre con este espíritu. Eu não tenho coisas novas. Porque yo no tengo cosas nuevas. Eu sempre repito as mesmas coisas. Siempre repito las mismas cosas. O apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 3, a mim não me desgosta, mas é segurança para vós outros. Y el apóstol Pablo va a decir en Filipenses 3, a mí no me disgusta y es seguridad para ustedes. E eu escrevo as mesmas Que coisas. yo escriba las mismas cosas. Nós precisamos nos firmar nesta realidade da nossa união com Cristo. Y necesitamos estar firmados en esta realidad de nuestra unión con Cristo. Não só Cristo morreu por nós, mas que nós também morremos com Ele. No solamente que Cristo murió por nosotros, mas que nosotros también morimos con Él. Não só que os nossos pecados foram perdoados, mas que nós também fomos
feitos novas criaturas em Cristo Jesus. No solo que nuestros pecados fueran perdonados, mas que fuimos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Nem sempre a gente escuta com atenção a primeira vez. Ni siempre escuchamos con atención cuando es por primera vez. Às vezes, na segunda e na terceira é que vai começar a olhar a realidade espiritual de nossa morte e ressurreição com A Cristo. veces es necesario una segunda, una tercera vez para que podamos mirar esta realidad espiritual de nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. Vocês receberam esse livrinho que é uma tentativa muito simples de mostrar essa realidade. Ustedes recibieron este librito que es un intento muy sencillo de mostrar esta realidad. Eu gostaria que você fizesse estudo dele à luz da palavra de Deus. Y me gustaría que cada uno de ustedes pueda estudiar a la luz de la palabra de Dios. Confira com a palavra de Deus. Confiera con la palabra de Dios. Fique no texto bíblico e procure verificar o que o texto está dizendo. Quédense en el texto bíblico y busquen ver lo que el texto quiere decir. Às vezes a gente tem uma interpretação que não é a mais adequada. Porque muchas veces tenemos una interpretación que no es la más adecuada. Então vejam o que a palavra de Deus diz sobre essa realidade. Entonces busquen ver lo que es que la palabra de Dios quiere decir con esta realidad. Eu creio que nós não podemos ter comunhão com Deus se antes não tivermos a união com Cristo. Y yo creo que no podemos tener comunión con Dios si antes no pasamos por nuestra unión con Él. O homem velho não gosta de Cristo. Porque el hombre viejo, a él no le gusta Cristo. Só a nova criação pode buscá-lo e ter interesse das coisas espirituais. Solamente la nueva creación puede buscar y tener interés por las cosas espirituales. Aquele texto que nós vimos rapidamente aqui de João 14:6. El texto que vimos rápidamente de Juan 14:6. Ele diz: Eu sou o caminho. Él va a decir: Yo soy el camino. Eu sou a estrada. La ruta. Eu sou o processo. El proceso. Eu sou a realidade, eu sou a verdade. La realidad, la verdad. Conhecereis a verdade. A verdade é uma pessoa. Conoceréis la verdad y la verdad es una persona. A verdade não é trabalho de compreensão simplesmente lógica. Y la verdad no es solamente un precepto filosófico lógico. Não é conceito de teologia sistemática. No es una teología sistemática. É uma pessoa. Es una persona. A gente tem visto alguns teólogos famosos Hemos visto algunos teólogos famosos que passam anos ensinando sobre a Bíblia que pasan años enseñando sobre la Biblia. E de repente vem a revelação da pessoa de Cristo. Y de repente llegan a la revelación de la persona de Cristo. Uma grande teóloga alemã chamada Etta Lindbergh. Y una gran teóloga alemana llamada Etta Lindbergh. Ela foi discípula de Bultmann. Y ella fue discípula de Bultmann. Ela trabalhava com o método de análise crítica da Bíblia. Y ella trabajaba con el método de análisis crítico de la Biblia. Quando ela completou 62 anos, ela aposentou-se da cátedra. Y cuando ella completó 62 años, se retiró de su cátedra. E ela foi para uma reunião de jovens que estudavam a Bíblia. Y ella se fue a una reunión de jóvenes que estudiaban la Biblia. E uma doutora e pós-doutora em análise crítica da Bíblia. Y una doctora y postdoctora de análisis críticos de la Biblia. Creu em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Creyó en Jesucristo como Salvador de su vida. Ela tem 2 livros maravilhosos sobre a realidade da pessoa de Cristo. Y ella tiene 2 libros maravillosos sobre la realidad de la persona de Cristo. Depois dos 65 anos, ela foi como missionária
para aquelas ilhas do Pacífico Y después de los 65 años fue como misionera para las islas del Pacífico para pregar Jesus Cristo e esse para crucificado. predicar a Jesucristo y este crucificado. Nós temos bom teólogo no Brasil, que é o Dr. Augusto Nicodemos, Tenemos un buen teólogo en Brasil que es el doctor Augusto Nicodemos, que foi aluno de ETA lá nas universidades na Alemanha. que fue alumno de ETA en las universidades en Alemania. Mas ele disse, depois que ela nasceu de novo, ela não era mais a teóloga, ela era a teófila. Pero después que ella nació de nuevo, ella no era más la teóloga, era la teófila, Ela tinha amor pelo Senhor. porque ella tenía amor al Señor. Eu sei que tem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia. Hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento de las Eu Escrituras. sei que vocês têm muito conhecimento da Bíblia. Seguro que ustedes tienen mucho conocimiento de Mas la essa, Biblia. essa provocação aqui é para que vocês tenham o conhecimento do Deus da Bíblia. Pero esta provocación es para que ustedes tengan conocimiento del Dios de la Biblia. Eu não quero outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Yo no quiero a otra persona que no sea Jesucristo. Eu amo muito a minha esposa, Yo amo mucho a mi señora, mas eu amo muito mais o meu Senhor Jesus. pero amo mucho más a mi Señor Jesús. Eu amo muito os meus filhos, Amo mucho a mis hijos, mas eu amo muito mais o meu Senhor Jesus. pero amo mucho más a mi Señor Jesús. Eu posso viver sem minha esposa. Puedo vivir sin mi esposa Eu posso viver sem meus y filhos. puedo vivir sin mis hijos, Mas eu não posso viver sem meu Senhor pero Jesus. no puedo vivir sin mi Señor Jesús. Ele é a razão da nossa existência. Porque Él es la razón de nuestra existencia. Isso não pode ser apenas discurso. Y eso no puede ser solamente un discurso, Isso tem que ser uma realidade. tiene que ser una realidad. Então, ele é o caminho, Entonces Él es el camino, ele é a estrada, la ruta ele é a realidade, es la realidad, ele é a verdade la verdad e ele é a y essência. la esencia, Ele é a vida. porque Él es la vida. E ninguém vai ao Pai senão por Y Ele. nadie se va al Padre sino por Él. Ele e somente Ele pode nos conduzir à intimidade da comunhão com o Pai. Él y solamente Él nos puede conducir a la intimidad de comunión con el Padre. Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele mesmo. Porque Dios estaba en Cristo nos reconciliando con Él. 2 Coríntios 5,19 trata exatamente deste mistério. Segundo de Corintios 5:19 va a tratar de ese misterio. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos dar uma olhada antes no versículo 18, Sandra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tudo provém de Deus. Todo proviene de Dios. Eu não o queria, Yo no le quería, mas Ele me quis. pero Él me quiso. Lembra-se da nossa oração ¿Se acuerdan de nuestra que oración? nós oramos aqui do primeiro século? La oración del primer siglo que hicimos, que oramos aquí. Apagou. Achei. Tu não tens obrigação de me querer. Então traduza direto. Yo voy a leer entero. Tú no tienes obligación de quererme, ni yo tengo condiciones de quererte. Pero si tú me quieres, porque tú quieres quererme, entonces llévame a quererte con el mismo querer que tú me quieres. Pero si tú no me quisieres, yo no puedo quererte, pues mi voluntad pervertida por el pecado nunca te quererá sin que tú me quieras. Antes, convierte mi querer para que yo te quiera con el mismo querer que tú me quieres.
Não é bom isto? Eu não quero, eu nunca quis Deus. Yo nunca quise a Dios. Eu não o queria. Yo no le quería. Mas ele me quis tanto que eu acabei querendo. Pero Él me quiso tanto que yo terminé por quererle. Isso aconteceu com minha esposa. Eso pasó con mi señora. Ela não me queria, Porque ella no me quería. mas eu a quis tanto que ela acabou me querendo. Pero yo le quise tanto que ella terminó por quererme. Eu a amei à primeira vista. Yo le amé por primera vez. Mas ela não tinha nenhum interesse por Pero mim. ella no tenía ningún interés por mí. Mas eu amei tanto que ela acabou se apaixonando por mim. Pero yo le amé tanto que ella acabó amándome, enamorándose de mí. Hoje ela não pode se desvencilhar de mim, Y hoy ya no puede separarse de mí. porque o amor nos une. Porque el amor nos une. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. por meio de Cristo. Por medio de Cristo. A saber, Deus estava em Cristo A saber, Dios estaba en Cristo. e nos reconciliou consigo mesmo, Y nos reconcilió consigo mismo. não imputando aos homens as suas transgressões. No imputando a los hombres sus transgresiones. E nos confiou esta palavra da reconciliação. Y nos confió esta palabra de reconciliación. Sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como si Dios exhortara a través de nosotros. Em nome de Cristo, pois, En el nombre de Cristo, pues, rogamos que vos reconcilieis com Deus. rogamos que os reconciliéis con Dios. Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció pecado, ele o fez por pecado nosotros por lo nós, hizo pecado, para que nele fôssemos para que feitos fuésemos hechos justiça justicia de de Deus. Dios en él. Ele levou os meus pecados e Ele me levou- deu a sua Él justiça. llevó mis pecados y me dio su justicia. Que negócio maravilhoso. Y qué cosa más maravillosa. Ele pegou o pior de mim Porque e ele me deu agarra- o melhor dele. Lo peor de mí y me da lo mejor de él. Nossa real comunhão com Deus só pode acontecer mediante a nossa união com Cristo. Nuestra real comunión con Dios solamente puede ocurrir a través de nuestra unión con Cristo. Deus não tem comunhão com o pecador, Dios no puede tener comunión con el pecador, somente com o justificado. solamente con el que fue justificado. Nós não somos justos por nós mesmos. Porque nosotros no somos justos por nuestras justicias. Jesus não veio procurar os justos, mas os pecadores. Porque Jesús no vino a buscar a los justos y sí a los pecadores. Mas os pecadores, ele os justificou na cruz. Pero a los pecadores, Él les justificó en la cruz. Se é verdade que nada é mais central ou básico para a nossa salvação do que a nossa união com Cristo, Y si es verdad que nada es más central o básico para nuestra salvación que nuestra unión con Cristo, por que a união com Cristo não é central nem básica para tantos em nossa pregação? ¿y por qué la unión con Cristo no es tan básica y tan central en nuestras prédicas? Porque a união com Cristo não é tratada nos nossos púlpitos. ¿Y por qué la unión con Cristo no es tratada en nuestros púlpitos? Muitas vezes a gente fala isso na sala de aula dos seminários. Muchas veces hablamos eso en el aula de los seminarios. Nós falamos isto em encontros pastorais, Hablamos en encuentros pastorales, em congressos como este. en congresos como estos. Mas isso não é tratado dia a dia no púlpito da igreja. Pero eso no es tratado día por día en el púlpito de la iglesia. Quando eu pergunto o que é o evangelho, Y cuando yo pregunto qué es el evangelio, por que nós não dizemos
Cristo vive em mim. ¿Por qué nosotros no hablamos Cristo vive en mí? Paulo estava corrigindo o apóstolo Pedro. Entonces Pablo estaba haciendo una corrección con el apóstol Pedro, O apóstolo Pedro, quando chegou na cidade de Antioquia, porque Pedro cuando llegó a la ciudad de Antioquía, ele sentava com os gentios e comia com eles e desfrutava da relação com os él gentios, disfrutaba de su relación con los gentiles, sem nenhum preconceito. sin ningún preconcepto. Ele estava ali comendo as comidas dos gentios Él comía las comidas de los gentiles e estava tendo um relacionamento com os crentes da igreja de Antioquia que não eram judeus. y se relacionaba con los creyentes de la iglesia de Antioquía, que no eran los judíos. Mas de repente veio uma turma de Jerusalém da parte de Tiago Pero de repente viene un grupo de Jerusalén de la parte de Santiago e Pedro então se afasta dos irmãos gentios e passa a formar a denominação dos judeus à parte. y Pedro se aleja de los gentiles y pasa a formar parte de ese grupo de los judíos. E a influência foi tão forte que ele acabou tirando até Barnabé, que tergiversou com ele. Y la influencia fue tan fuerte que hasta Bernabé se fue con él. E Paulo vai corrigir na presença de todos. Y Pablo, en la presencia de todos, hace una corrección. E ele, então, vamos dar uma olhada no capítulo 2 de Gálatas. Entonces, en Gálatas 2, Vamos ler a partir do versículo 11. Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su Porque tinha o quê? ¿Qué tenía él? Tinha o quê? ¿Qué tenía él? O apóstolo Pedro. Aquele camarada feroz, capaz de cortar a orelha, valente, Pedro, tan valiente, capaz de cortar la oreja del soldado, estava com medo tenía miedo dos da de circuncisão. los de la circuncisión. Essa turma aqui foi que mais deu trabalho Paulo no seu ministério. Este grupo de la circuncisión fue que más dio trabajo a Pablo en su ministerio. Eles haviam se convertido ao cristianismo, Porque se habían convertido al cristianismo, mas eles não tinham sido convertidos por Cristo. pero no habían sido convertidos por Cristo. Eles entraram na igreja, mas eles não estavam em Cristo. Entraron en la iglesia, pero no entraron en Cristo. Eles estavam preocupados com a dieta kosher. Ellos estaban preocupados con la dieta kosher, Eles estavam preocupados com as tradições judaicas con las tradiciones de los judíos e não com Cristo. y no con Cristo. E o apóstolo Pedro, que havia andado 3 anos e meio com Jesus, Y el apóstol Pedro, que había caminado 3 años y medio con Jesús, estava se movendo. se movía. Versículo seguinte. ¿Cuál? 13. Versículo 13. 11, 12. 12. 13 ahora. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Olha que coisa mais preciosa. Vean qué preciosidad. Na presença de todos. En la presencia de todos.
Não fale por trás. No hable por detrás. Fale na presença de todos. Hable en la presencia de todos. Trate do evangelho de frente com todos. Trate del evangelio delante de todos. Não se faz negócios do evangelho dentro de algum lugar secreto. No se hace nada del evangelio dentro de algún lugar secreto. Não se usa de artimanha. No se va a usar de pretextos. Fale na presença de todos. Hable en la presencia de todos. E ele está chamando a atenção. Você agia como judeus e agora quer obrigar que os gentios vivam como judeus? ¿Vas a obligar a los gentiles a judaizar? Vamos continuar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Uau! Tem negócio lindo aqui. Aquí vemos algo hermoso. Que foi isto? ¿Qué es eso? Sendo justificado, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé de Jesus Cristo. Não é a sua fé. No es tu fe. Jesus Cristo, ele é o autor e o executivo da fé. Jesucristo es el autor y el ejecutor de la fe. Eu nunca tive fé. Jamás tuve fe. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Por isso você e eu temos, você e eu que somos pregadores do Evangelho, temos o dever de pregar Cristo e a sua palavra. Y por eso usted y yo que somos predicadores del Evangelio tenemos que predicar su palabra. Porque é através de Cristo e a sua palavra que vem a fé. Porque es a través de Cristo y su palabra que la fe va a venir. A fé é dom de Deus. Porque la fe es don de Dios. Eu tenho uma netinha de 5 anos que mora comigo. Yo tengo una nieta de 5 años que vive conmigo. E quando eu estou lendo a Bíblia, ela chega perto. Y cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo, ella se acerca a mí. Ela diz: vovô, como é esta palavra em grego? Y ella me dice, abuelo, ¿cómo es esta palabra en griego? Então, nós vamos pesquisar na Oliver Tree o que aquela palavra quer dizer. Vamos pesquisar allá en Strong's Oliver Tree para ver qué aquella palabra quiere decir. E ela tem o interesse intelectual. Y ella tiene un interés intelectual. Mas ela ainda não tem o interesse espiritual. Pero ella no tiene el interés espiritual. E eu estou orando para que o Espírito Santo traga a fé por meio da palavra para que ela creia na palavra de Jesus Cristo. Y yo estoy orando para que ella tenga fe por Porque medio de la nós palabra, somos- para que ella pueda creer en la palabra. Porque nós somos justificados pela fé de Jesus Cristo. Porque somos justificados por la fe de Jesucristo. Sempre que alguém na Bíblia tem fé, ela está próxima de Jesus Cristo. Siempre que en la Biblia alguien tiene fe, está cerca de Jesucristo. Você sabe que a palavra fé aparece só uma vez no Velho Testamento. La fe va a aparecer una sola vez en el Antiguo Testamento. E aparece lá em Abacuque. Y va a aparecer en Habacuc. O meu justificado. Mi justificado, Melhor tradução. porque es la mejor traducción. Vive pela fé Por la fe vivirá. nele. En Él. A fé nele é a fé dele. La fe en Él es la fe de Él. Ele me dá a fé para eu crer nele. Él me da su fe para que yo crea en Él. O sol me dá a luz para eu ver o sol.
El sol me concede su luz para que yo pueda ver el sol. Sem a luz do sol, eu não posso ver nada. Porque sin la luz del sol yo no puedo ver nada. Então, Cristo me dá fé para eu crer nele. Entonces, Cristo me va a dar su fe para que yo pueda creer en Él. E ele diz, nós que somos judeus também temos crido em Jesus Cristo. Y va a decir, nosotros que somos judíos también hemos creído en Jesucristo. Nós não somos pecadores como os gentios, No somos pecadores como los gentiles, mas nós precisamos também ser justificados como os gentios. pero necesitamos ser justificados como los gentiles. Para ser justificados por meio da fé de Jesus Cristo. Para ser justificados por medio de la fe de Jesucristo. E não por obras da lei, Y no por las obras de la ley. porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Agora o verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Oh, se buscamos ser justificados em Cristo, ainda vamos nos encontrar como pecadores. Será que Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. En ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por quê? Por quê? Quem é eu? Quem é eu? ¿Quién es yo? É Paulo? Quem é eu? Aqui. ¿Quién es? Yo. Eu. Tome posse. Eu. Tome posesión. Eu. Soy eu. Eu, pela lei, sou muerto para a lei, a fim de viver para Deus. Onde que eu fui morto pela lei, para a lei? Aonde eu fui morto para a lei? Ya habla ya. Já estou falando espanhol. Sí. ¿A dónde fui muerto para la ley? ¿En qué Aonde momento? eu fui morto para a lei? ¿En qué momento? Na cruz, En la com cruz, Cristo. con Cristo. Aquele dia foi o meu atestado de óbito. Aquel día fue mi atestado de defunción. E no dia da ressurreição foi minha certidão de nascimento. Y en el día de la resurrección fue mi certificado de nacimiento. Fisicamente eu nasci para morrer. Físicamente, yo nací para morir. Espiritualmente eu morri para nascer. Pero espiritualmente es al revés, porque yo muero para nacer. Eu morri em Cristo e ressuscitei em Cristo. Muero en Cristo y resucito. Vamos ver como ele diz. Pela lei eu morri para a lei. Agora, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. de quem é a fé? ¿De quién es la fe? A fé del Hijo de Deus. Você crê? ¿Crees esto? Essa fé não é sua, Esta fe no es é tuya, dele. es de Él. Foi ele que lhe deu. Porque fue Él que te regaló la fe. Por isso você não pode se orgulhar da sua fé. Por eso no puedo estar orgulloso de mi fe. A minha filha do meio, Mi hija del medio, la quando segunda, ela tinha uns 6 para 7 anos, cuando tenía unos 6, 7 años, ela queria me dar uma camisa él me quería regalar una camisa no Dia dos Pais. en el Día de los Padres. E ela chegou para mim e disse: Papai, Y ella se acercó a mí y me dijo,
eu queria lhe dar um presente, papá, te quiero dar un regalo del Día de los Padres, mas eu não tenho dinheiro. pero yo no tengo plata. Eu abri a carteira Entonces yo abrí mi billetera, e dei a carteira para ela. le di la billetera Ela pegou a maior nota. y él agarró el billete más grande. Ela falou para a mãe: Y ella dijo a su mamá, mamãe, vamos comprar uma camisa para meu pai. mamá, vamos a comprar un regalo, una camisa para mi papá. Então ela me deu uma camisa que eu dei para ela o dinheiro para ela comprar Entonces e me dar. ella me regaló la camisa que yo le di la plata para que ella pudiera comprar. Foi isso que Deus fez conosco. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Ele nos deu a fé para a gente poder crer nele. Él nos da la fe para que podamos creer en Él. Não é lindo isso? ¿No es hermoso Não é maravilhoso y isso? no es maravilloso? Por isso nós nunca vamos dizer assim, a minha fé. Por eso jamás vamos a decir mi A gente vai fe. dizer assim, a fé que o Senhor me deu para eu crer nele La é fe que el Señor maravilhosa. me ha dado para que yo pueda creer en Él es maravillosa. Mas eu agora vi a minha netinha fazer a mesma coisa com a mãe dela. Pero ahora yo vi a mi nieta hacer la misma cosa con su mamá. A mãe tem uma loja de roupas Su mamá tiene una tienda de ropa, algumas coisas de bijuteria. cosas de bijutería. E ela foi lá na loja Y ella se fue a la tienda de su mamá e ela pegou umas bijuterias, y ella agarró colar e un collar, Y unos brincos. pendientes. foi lá em cima e pegou uma caixinha de onde estavam os cartões de Y subió y agarró a donde tenían las tarjetitas de regalo e ela botou aquelas bijuterias ali dentro y e puso en la cajita esas fechou bijuterías, aquilo. cerró toda la E cajita. ela tem 5 anos e ela Y él escreveu tiene 5 años com a sua letrinha y con su letra él escribió para a mamãe, para mamá para a mama e botou Vitória, que é o y nome puso su dela. nombre Victoria. E chegou para a avó e disse assim: vó, vamos esconder para eu dar para a mamãe no Dia das Mães. Y ella dijo a su abuela, abuela, vamos a esconder este regalo porque para el Día de las Madres vamos a dar a mi mamá. A mãe estava vendo ela fazer tudo e fazendo de conta que não estava vendo. Y su mamá le veía hacer todo, agarrar la bijutería y poner en la cajita, Agora, no Dia das escribir Mães, todo, pero hacía como que si no estuviera mirando nada. Y ahora en el Día de las Madres, Ela levantou-se cedo e foi lá no lugar onde estava escondido tempranito se levantó y fue a donde él había escondido la e cajita foi dar para a mãe y regaló a su mamá. aquilo que ela pegou da loja da mãe. Lo que él agarró en la tienda de su mamá. No dia que você entender que você não tem fé, mas tem a fé que Jesus lhe deu, El día que entiendas que usted no tiene fe, pero que tiene você la vai fe que fazer uma Jesús te regaló, festa tremenda. vas a comemorar y festejar. Você vai celebrar, Senhor, o Senhor me deu fé para eu crer no Senhor. Y vas a celebrar, Señor, tú me has Vai dado haver um fe para grande que yo pueda descanso. creer en ti, para O que apóstolo descanses. Paulo está aqui corrigindo o apóstolo Pedro. Entonces el apóstol Pablo está corrigiendo al apóstol Pedro. Ô Pedro, você precisa prestar atenção que a nossa justificação é em Cristo, Entonces, Pedro, atienda, nuestra justificación es en Cristo, feita por Cristo, hecha por Cristo dada por Cristo, y regalada por Cristo. porque é dele, por ele e para ele Porque que são todas que as es coisas. de Él, por medio de Él y para Él, que son Gloria, todas las pues, a cosas. Él. Gloria pues a Él. Deus se fez homem Dios se hizo hombre para nós termos comunhão com Deus. para que pudiéramos tener comunión con Dios. Para nós podermos ter unidade com Deus, Para que podamos ser uno con Dios. Ele tomou o nosso pecado. Él tomó nuestros pecados. Eu agora gostaria de fazer uma série de citações de alguns dos mais preciosos estudiosos da Bíblia sobre esse assunto. Voy a citar algunos de los estudiosos Primeiro de la seguinte, Biblia que hablan sobre este tema.
Primeiro é o seguinte: Primeramente, nós não somos salvos fora da nossa inclusão em Cristo. primeramente, no somos salvos fuera de nuestra inclusión con Cristo. Porque, como vimos aqui, se alguém está Porque como hemos visto, si alguien está em Cristo, en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. Ninguém é santificado fora da inclusão em Cristo. Nadie es santificado fuera de la inclusión en Cristo. Veja 1 Coríntios 1, 2. 1 de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios, ¿ese? 1 Coríntios 1, Dos. 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados Santificados em Cristo Jesus. en. Onde nós vamos buscar a nossa santificação. ¿A dónde vamos a buscar nuestra santificación? Aonde vai acontecer o processo da santificação. ¿Dónde va a ocurrir el proceso de nuestra santificación? Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Nós só estamos mortos para o pecado e vivos para Deus somente em Cristo Jesus. Solamente estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Capítulo 6 de Romanos, versículo 11. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Assim também vocês considerem mortos para o pecado. ¿Le quiere que yo lea otra vez? Lê Así outra también, vez. sí, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Essa palavra considerar, Considerar. logizomai no grego, En el griego es logisomai. é uma palavra de origem contábil. Es una palabra que viene de la contabilidad. Você só pode registrar uma conta Uno solamente puede registrar una cuenta se tiver uma nota fiscal, si hay un documento. documento, una factura. É crime você registrar Es crimen uno registrar alguma coisa que não tenha um documento. algo que no haya un documento legal. E eu só posso considerar que eu estou morto para o pecado em Cristo Jesus, porque as Escrituras me garantem isto. Y solamente puedo considerar que estoy muerto al pecado en Cristo Jesús, porque las Escrituras lo declaran. Considerai-vos mortos para o pecado, Consideraos muertos al pecado, mas vivos para Deus. pero vivos para Dios. O que acontece com a união com Cristo? ¿Qué pasa con nuestra unión con Cristo? Por que ela é tão marginalizada na pregação? ¿Y por qué nadie habla de eso en las prédicas? Nossa negligência de pregar esta mensagem criou uma lacuna de fé no seio da igreja. Y nuestra negligencia de predicar ese mensaje va a crear un espacio de fe en la iglesia. Nós primeiro, Cristo se encarna para se identificar com a raça. Pero primeramente Cristo se va a encarnar para identificarse con la raza humana. Segundo, Cristo nos uniu a Ele na sua crucificação. Después Cristo nos unió a Él en su crucifixión. E terceiro, Cristo se uniu a nós na ressurreição. Y tercer, Cristo se unió a nosotros en su resurrección.
E agora Cristo vive em nós. Y ahora Cristo vive en nosotros. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5, 8 a 10. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10. Nós, Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. essa palavra sóbrio aqui é o oposto de ébrio. Esta palabra sobrios es el opuesto de ebrio. Não fique iludido com as outras coisas deste mundo. No quédese ilusionado con las otras cosas del mundo. Verso seguinte. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aqui nós temos uma realidade Y aquí tenemos una realidad que morreu. que murió. Essa palavra por nós, ela não é tão bem traduzida. Esta traducción no es tan buena, por nosotros. Ele morreu em nosso benefício. Porque Él murió en nuestro beneficio. A preposição ruiper é mais do que por nós, mas é em nosso favor. Porque la preposición en el griego es más que por nosotros, y sí a nuestro favor. Fazendo com que nós também participássemos daquela realidade. Haciendo con que también participáramos de esta realidad. Para alcançar a salvação, Para alcanzar la salvación. aí ele usa essa expressão no versículo 10, que quer durmamos, quer vivamos, estamos em união com Ele. Sí, que durmamos o vivamos, que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. en Essa unión. palavra aqui no grego é muito importante. Y esta palabra en el griego es muy importante, Misturou. porque mezcló. Eu tenho um copo de leite Yo tengo un vaso con leche e eu tenho um copo com café. y otro con café. Eles estão aqui juntos. Aquí ellos están juntos. Café es uno y leche es otro. Aqui próximo. Cerca. Eu pego o leite e jogo no café. Pero agarro la leche y echo en el café. Eles se misturam. Entonces hay una mezcla. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Y ahí es como estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Em união com Ele. En unión con Él. Agora vamos para terminar aqui. Essa habitação de Cristo em nossos corações, Esta habitación de Cristo en nuestros corazones, essa união mística é concedida por nós esta unión mística es concedida por nosotros, o mais alto grau de importância da fé cristã. el más alto grado de importancia en la fe cristiana. Quem disse isso foi João Calvino. Y quien dijo eso fue Juan Calvino. Ele está dizendo que a habitação de Cristo em nossos corações Entonces, Él está diciendo que la habitación de Cristo en nuestros corazones, essa união mística esta unión mística, é concedida por nós o mais alto grau de importância. da a nosotros el más alto grado de importancia. Não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em Porque mim. ya no soy yo más el que vive, y si Cristo vive en mí. Você crê nisso? ¿Crees esto? Em virtude da união do crente com Cristo, En virtud de la unión del creyente con Cristo, ele realmente possui
todas as coisas neste mundo. Él realmente va a poseer todas las cosas en este mundo. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Sabe o que Paulo faz? Ele diz assim: tudo é vosso, Pablo va a decir, todo es vuestro, e vós de Cristo, y vosotros de Cristo, e Cristo de Deus. y Cristo de Dios. De quem é o Chile? ¿De quién es Chile? E agora? De quem é o Chile? ¿De quién es Chile? É seu. Como meu? Tudo é vosso, Todo es vuestro, e vós de Cristo, y ustedes de Cristo, e Cristo de y Deus. Cristo de Dios. Olha só. Você sabe o que Deus fez com você e comigo? ¿Ustedes saben lo que Dios ha hecho con nosotros? Eu não sou herdeiro de Deus. Yo no soy heredero Eu de sou Dios, co-herdeiro com Cristo. porque sí, yo soy coheredero con Cristo. Você sabe qual é a diferença de herdeiro e ¿Y co-herdeiro? saben cuál es la diferencia de heredero y coheredero? Alguém sabe a diferença? ¿Alguien sabe la diferencia? A minha família, nós somos 7 irmãos. En mi familia somos 7 hermanos. Quando o meu pai morreu, Cuando mi papá falleció, a herança foi dividida em 2 partes. la herencia se dividió en 2 partes. A minha mãe herdou 50% Mi mamá heredó 50% e nós, os 7 filhos, herdamos 1/7 da parte do meu pai. y los 7 hijos heredamos 1/7 de la parte de mi papá. Eu herdei 1/7 e cada um dos meus irmãos 1/7. Cada uno heredó una 7ª parte. Quando a minha mãe morreu, E cada quando um de minha nós mamã herdou 1/7 da parte dela. Y cuando mi mamá falleció, cada uno heredó 1/7 de la parte de mi mamá. Porque eu era herdeiro. Porque yo era heredero. Eu era um herdeiro. Un heredero. Mas se nós 7 fôssemos co-herdeiros, Pero si nosotros 7 fuéramos coherederos, tudo que era de meu pai e tudo que era da minha mãe era nosso. todo lo que fuera de mi papá y de mi mamá era nuestro. Nós herdávamos tudo. Heredaríamos todo. Tudo que era deles passa a Todo- ser tudo nosso. Lo que era de Nós ellos éramos 7 passa a ser co-herdeiros de tudo. seríamos 7 coherederos de todo. Agora eu vou dar exemplo para ajudar. Voy a dar un ejemplo para ayudarles. Havia homem muito rico. Había un hombre muy rico. Muito rico. Ele tinha muitas propriedades. Con muchas Ele propiedades, tinha muitas fazendas. con muchas Ele estancias, tinha muitas lojas. con muchas tiendas, Ele era dono de banco. tenía Ele era bancos, muito rico. muchísima plata. Mas ele só tinha um filho. Pero él tenía un heredero, un hijo. E quando ele morreu, ele deixou testamento. Y él dejó un testamento cuando él falleció. E ele disse no testamento: o meu filho só tem direito a uma das propriedades minha. Y él, en ese testamento, él dijo, mi hijo va a tener derecho de una de las propiedades. Todas as outras propriedades vão para o mordomo. Todas las otras propiedades van para el mayordomo. O filho ficou indignado. Y el hijo se puso muy indignado. Porque se ele escolhesse uma fazenda, todas as outras iam para o mordomo. Porque si él eligiera un campo, todos los otros se iban al mayordomo. Se ele escolhesse uma das lojas, todas as outras iam para o mordomo. Y si él eligiera una de las tiendas, todas las otras Se se ele iban al escolhesse mayordomo. banco, todos os outros iam para o mordomo. O si él eligiera un banco, todos los otros se E iban ele al ficou mayordomo. muito indignado. Y él se enojó mucho.
O advogado chamou ele à parte. Entonces viene el abogado, le llama. O juiz diz, agora você tem que escolher. Y el juez dijo, bueno, tienes que elegir. Escolha agora. Ele disse, pois não, eu vou escolher. Puedes hacer tu elección. Eu escolho o mordomo. Ah, yo elijo el mordomo, el mayordomo. Você entendeu? Se tudo era do mordomo, ele Porque se escolheu o mordomo, todo era tudo del passa a ser mayordomo. dele. Y él elige al mayordomo, todo pasa a ser de él. Se Cristo é o herdeiro, Si Cristo es el heredero, e eu escolhi a E eu Cristo elijo a porque ele me Cristo. escolheu, porque él me eligió, tudo é vosso, entonces todo e es vós vuestro, de Cristo, y vosotros de e Cristo, Cristo de y Deus. Cristo de Dios. Você vê que negócio mais lindo de Deus conosco? Qué hermoso. Maravilhoso o Evangelho. Agora eu tenho mais outros teólogos bons que falam dessa realidade. Thomas Goodwin disse, está em Cristo. Thomas Goodwin dijo, E estar en Cristo e unido a y Ele unido a Él é a constituição fundamental do cristianismo. es la constitución fundamental del cristianismo. A união com Cristo está bem no centro da doutrina cristã da salvação. La unión con Cristo está bien en el centro de la Da de la doutrina doctrina cristã. cristiana de la salvación. Isso quem disse foi Robert Lethman. Robert Letman. Não há benefícios do Evangelho à parte da união com Cristo. No hay beneficios del Evangelio aparte de la unión con Cristo. A união com Cristo é a fonte da qual fluem todas as bênçãos espirituais do cristão. La unión con Cristo es la fuente de la cual fluye todas las bendiciones espirituales para el cristiano. Vamos ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Não dá para ver todos os versículos até o 13, mas só o início ali já dá apetite. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ah, que coisa boa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu gosto da minha versão, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo. Faltou alguma bênção? ¿Cuál falta? Ele nos abençoou com quantas? Porque Él nos bendijo con cuántas. Com todas falta quantos? Nada. Nada. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo, nada mais me falta, sua graça me basta, eu tenho tudo. Por favor, meus irmãos, não reclame da vida que você tem tudo. Hermanos, no reclamen porque ustedes tienen todo. A união com Cristo é uma abreviatura teológica para o próprio Evangelho. La unión con Cristo es una abreviatura teológica del propio evangelio. Qual é a sua definição de cristianismo? ¿Cuál es tu definición de cristianismo? Se alguém perguntasse assim, irmão, qual é a sua religião? Si alguien te pregunta, hermano, ¿cuál es tu religión?
Eu responderia, eu não tenho religião. Yo iba a contestar así, yo no tengo religión. Ah, o senhor é ateu? Ah, ¿sos un ateo? Não. Não. Eu tenho Cristo. Yo tengo a Cristo. Cristo não é uma religião. Cristo no es una religión. Cristo é a boa notícia do Evangelho. Cristo es las buenas nuevas del Evangelio. Eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Yo no tengo. Foi levado perante as autoridades para negar a sua fé aos 86 anos. Cuando Policarpo fue elevado delante de las autoridades para negar su fe a los 86 años. Policarpo foi discípulo de João Y Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan e ele era pregador, pastor da igreja de Esmirna, y era el pastor de la iglesia de Esmirna. e ele foi levado perante as autoridades romanas. Entonces fue elevado delante de las autoridades romanas. Negue a tua fé Niega tu fe e você não irá para a fogueira. y no te vas a la hornalla. E ele responde, há 86 anos Y él dijo, a los 86 años, eu ando com o Senhor Jesus Cristo. yo camino con el Señor Jesucristo. E ele nunca me rejeitou. Y él nunca me ha rechazado. Seria eu agora ¿Sería yo ahora capaz de rejeitar aquele que me amou com um amor eterno? capaz de rechazar a aquel que me ha amado con amor eterno? E os carrascos disseram, então você vai para a Y fogueira. los verdugos dijeron, entonces te va a la hornalla. E ele responde, esta fogueira vai se apagar no momento. Y él dijo, esta hornalla se va a apagar en un momento, Mas a fogueira que está reservada para vocês é eterna. pero la hoguera que está reservada para ustedes es eterna. Qual é a fogueira que você quer passar? ¿Cuál de ellas É essa que apaga ou aquela que o fogo quieres nunca se pasar? ¿La que extingue? se apaga o la otra? Para que você se livre daquela, Para que te libres de una, você precisa receber Jesus. para Você, que te libres de la eterna que no se apaga, hay que recibir a Jesús. você tem que depender de Jesus. Hay que depender de Jesús. Você tem que viver em união com Y Ele. hay que vivir en unión con Él. Mas uma história acabou. Una última y se acabó. Fato verídico que aconteceu na Inglaterra. Un hecho verídico que ocurrió en Inglaterra. Havia Marchand, grande colecionador de quadros excepcionais. Había un coleccionador de cuadros excepcionales. Ele possuía uma coleção avaliada em alguns milhões de dólares. Y él poseía una colección evaluada en millones de dólares. E ele tinha um filho apenas. Y él tenía un único hijo. O seu filho foi para a guerra. Pero su hijo se fue a la guerra. Você sabe que na Inglaterra nem a rainha Elizabeth se livrou de ir para a guerra. Y en Inglaterra hasta la reina tuvo que irse a la guerra. Lá pode ser o filho do rico ou filho do pobre, tem que ir servir o exército. Cualquier sea rico o pobre tiene que servir a su ejército. E esse moço foi para a guerra Y ese joven se fue a la guerra e lá na guerra ele conheceu um rapaz, um outro soldado, y en la guerra él conoció a otro soldado e ele fez uma amizade muito grande y com esse soldado. se hizo muy amigo con ese otro soldado. E um dia que eles estavam lá no Foxhole, no buraco da raposa, Y un día que ellos estaban en ese lugar, en una trinchera, uma trincheira, jogaram uma granada tiraron una granada e aquele moço morreu. y falleció el joven de ese millonario. Mas antes do filho do milionário morrer, Pero antes de que ese hijo del millonario se muriera, ele disse para o amigo, él dijo a su amigo, quando você voltar a Londres, cuando regreses a Londres, você fala para o meu pai que eu o amava muito. habla a mi papá que yo le amaba mucho. Aquele moço, ao retornar a Inglaterra, a Londres, Y ese soldado cuando regresa a Londres, ele resolveu fazer um retrato do rapaz. él hizo un retrato, una pintura E ele fez del hijo. uma pintura feita à mão desses
esses retratistas que pintam Como esos com con crayola, lápis. así que así, con crayola y que hace, E fez um retrato hizo un do cuadro filho. con el rostro del hijo. E ele foi lá e se apresentou ao grande colecionador de quadros. Y él entonces se presenta a ese grande coleccionador de cuadros. E ele disse: olha, eu fui muito amigo do seu filho. Y él dijo, yo fui muy amigo de tu hijo. E eu estava com ele no momento em que ele foi atingido. Y yo estaba con él cuando él murió. E ele me pediu para eu trazer uma informação que ele amava muito o Senhor. Y él me pidió que yo viniera a decirte que él te amaba mucho. E eu resolvi pintar este quadro como uma lembrança e uma recordação que eu quero deixar para o Senhor. Y yo decidí pintar ese recuerdo de tu hijo y quiero dejar contigo. Aquele pai pegou a pintura e ficou olhando ali por muito tempo. Y ese padre agarra ese cuadro y mira, Ele chora, llora mucho. ele abraça o rapaz e agradeceu. Agradeció a ese soldado E ele mandou fazer uma moldura especial. y mandó hacer una moldura especial. E colocou este quadro Marco. entre os quadros de grande valor. Y colgó en la pared entre los cuadros de muchísimo valor. Mas a tristeza daquele senhor foi muito grande e ele não suportou muito tempo e ele também morreu de um Pero infarto. poco tiempo después falleció de un infarto. E ele deixou um testamento Pero él dejó también un testamento para que fossem vendidos aqueles quadros e o dinheiro daquela venda fosse aplicada em algum tipo de escolas e obras sociais. para que fueran vendidos los cuadros y aquella venta fuera para una obra social, escuelas. E foi marcado um dia em Londres um grande leilão. Entonces se hizo una subasta en Londres Foram compradores de quadro do mundo todo. y mucha gente de toda parte del mundo se fue porque eran cuadros muy valiosos. Era quadro de Rembrandt, quadro Havia de Rembrandt, Renoir, quadro de Van Gogh, Van Gogh, quadro de pintores os mais diferentes e mais famosos. pintores muy famosos y reconocidos. Quadro que valia 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Cuadros evaluados en 20, 30, 40, 50 millones de dólares cada uno. E lá estava o auditório cheio de compradores. Y lá estaba lleno el auditorio de compradores. E abriram o testamento. Entonces se abre el testamento O primeiro quadro a ser vendido en el testamento decía que el primer cuadro a ser vendido era o quadro do filho. era el cuadro del hijo. Como é que chama que faz a exposição, que faz Martilheiro, subastador. ele se coloca na frente, Entonces ele leu a parte e diz: agora vamos leiloar, o leiloeiro. Vamos a hacer la subasta del primer cuadro. Uma proposta para quem comprar aqui o quadro do filho. ¿Quién quiere el cuadro del hijo? Ninguém queria comprar o quadro do filho. Pero nadie quería el cuadro del hijo. Quem é esse pintor? ¿Quién es ese pintor? Um desconhecido. Un desconocido. Nenhuma proposta. Y no hubo ninguna oferta. O testamento diz que só serão comprados os outros quadros quem comprar este. Pero el testamento dice que solo podemos seguir la subasta después que alguien compre ese primer cuadro. Ninguém. Pero nadie quería. Quem dá alguma importância por esse quadro? ¿Quién se importa o Uma quiere comprar? proposta. ¿Alguna ofrenda? ¿Oferta? Lá no fundo alguém disse: eu dou 100 libras. Y en el fondo aparece una persona que dijo, yo doy 100 libras. Quem dá mais? ¿Alguien más? Quem dá mais?
Alguém diz, vai em frente, nós queremos os Y quadros de alguien Van dijo, Gogh. vamos, siga, Nós siga, queremos os siga. quadros de Rembrandt. Queremos los Nós cuadros. queremos. Quem dá mais? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tá, vendido. Y se vendió. Segundo item, El segundo ítem ahora. quem comprou o quadro do filho El recebe que comprou- todos os outros. El que compró el cuadro del hijo, era el segundo ítem, va a recibir todos los otros. Uau! Quem comprou? Quem comprou? ¿Quién compró? O jardineiro Era el jardinero da casa, de la casa, que conhecia o filho porque él conocía al hijo y le quería. Agora o jardineiro diz o seguinte: Ahora el jardinero va a decir lo siguiente. continue vendendo os quadros, Sí. porque o meu patrão disse Sigan vendiendo los cuadros, porque que mi todos, patrón dijo, todo o dinheiro será revertido para a obra que ele designou. toda la plata se va a la obra que él ha designado. Alguns milhões de dólares rendeu Millones de dólares. e o jardineiro não ficou com penny. Y el jardinero ni con una moneda no se quedó. Porque quem tem o filho Porque não el que precisa de tiene nada. al hijo no necesita nada. Se você tem o filho, Si usted tiene al hijo, você tem tudo. tienes todo. Você é a pessoa mais feliz desse mundo. Sos la persona más feliz de este mundo. Ainda que passe por dificuldades. Aunque pase por dificultades. Ainda que tenha doenças. Aún con enfermedades. Ainda que passe por privações. Aún con privaciones. Não existe maior riqueza No existe do que riqueza aquele más que tem o grande filho. que aquel que tiene al hijo. Por favor, irmãos, Por favor, hermanos, preguem Jesus Cristo prediquen a Jesucristo e esse crucificado. y este crucificado. Vocês vão ficar surpresos com o que vai acontecer. Y van a estar sorprendidos con lo que va a ocurrir. E não precisa fazer apelo. Y no hace falta hacer apelación. Não precisa fazer um apelo, eu vou dar uma oportunidade para você aceitar Jesus. Não precisa. No hace falta decir, te doy una oportunidad para que pase aquí adelante y acepte a Jesús. Vocês nunca vão ver um pregador na Bíblia fazendo apelo. Porque no van a encontrar ningún predicador en la Biblia haciendo ningún apelo. Não, Pedro fez apelo. Pero Pedro hizo. Não. No, Quem fez apelo foi o povo. el que hizo el pedido fue el pueblo. Depois que Pedro pregou, eles Depois gritaram, e que- agora, varões e irmãos? Que Pedro predicó, ahí ellos hablaron. Ele disse, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Pregue Jesus. Prediquen a Jesucristo. Pregue Jesus crucificado. Prediquen a Jesucristo y este crucificado. Preguem-se crucificado com Jesus. Y prediquen-se crucificado con Jesús. Campbell Morgan dizia assim, todo pregador que prega Jesus crucificado tem que pregar-se crucificado com Jesus. Campbell Morgan dijo, todo predicador que predica a Jesucristo crucificado tiene que haber sido crucificado y pregarse crucificado juntamente con Jesús. Graças te dou, Senhor, porque Gracias a te tua doy, obra é Señor. perfeita. Porque tu obra es perfecta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amém. Amén.